Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, graça e paz a todos. Amado, nós vamos estar nesta noite lendo o texto em Efésios, capítulo 4, versículo de 7 ao versículo 16. Mas antes, abaixa a cabeça, feche seus olhos, vamos estar orando. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco, Senhor, e te suplicar a ação do teu Espírito para nesse momento, que vá em encontro, Senhor, da mente, Pai, da necessidade de cada irmão nesta noite que está nos assistindo por este vídeo. Senhor, supre todas as suas necessidades, Pai. Nós te suplicamos, Senhor, por cada família, estende sua mão santa, poderosa sobre cada família. Nós queremos te agradecer, em nome de Jesus, amém e amém. Amado, Efésios, capítulo 4, versículo de 7 ao versículo 16. Acompanha comigo na leitura que eu vou fazer. Diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz o erro. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amados, todas as cartas do apóstolo Paulo contêm equilíbrio entre teologia e vida, doutrina e dever. Essa não é diferente. Os 3 primeiros capítulos lidam com a doutrina, nossa riqueza em Cristo, enquanto os últimos 3 capítulos explanam o dever, nossa responsabilidade em Cristo. A palavra-chave nesses últimos 3 capítulos é andar. No versículo de 1 a 16 do capítulo 4, fala sobre andar em unidade. Do capítulo 4, versículo 17, até capítulo 5, versículo 17, fala sobre andar em pureza. O outro é andar em harmonia, capítulo 5, versículo 18, até o capítulo 6, versículo 9. E o último é andar em vitória, está lá no capítulo 6, de 10 a 24. Francis Foucault está correto quando diz que a conduta cristã tem a origem na doutrina cristã, e que o dever cristão deriva diretamente do débito de gratidão que ele tem por todo aquilo que recebeu em Cristo. Aqueles que foram escolhidos por Deus para se assentar com Cristo nas regiões celestiais devem se lembrar que a honra de Cristo está envolvida em seu viver diário. Esse é o princípio que deve servir de guia em todas as situações, segundo Francis Foucault na introdução ao seu comentário aos Efésios. Segundo Stott, diz que Paulo avança da nova sociedade para os novos padrões nos quais ele deve andar. Está lá nos comentários de Efésios, de John Stott. E nós queremos olhar para o texto nesta noite. Nosso texto está a partir do versículo 12 ao 16, que diz assim:
com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todos os ventos da doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós vamos trabalhar nessa período sobre o crescimento da unidade. Então, nós queremos destacar aqui algumas palavras e vamos ver os dons de Cristo. A igreja tem objetivos claros. E esses dons nós vamos ver nesse texto. Quais são esses objetivos que fala? Primeiramente, nós vimos aqui no versículo 12, o aperfeiçoamento dos santos. Diz assim, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Está lá no versículo 12. A palavra grega aqui, catatismo, quer dizer aperfeiçoamento, não se encontra em nenhum outro lugar do Novo Testamento, embora o verbo correspondente seja usado no sentido de remendar as redes. Está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 19. O termo também era empregado para o ato de restaurar o osso quebrado. A palavra pode ter sentido de aperfeiçoar o que está deficiente na fé dos cristãos e dá a ideia de levar os santos a se tornarem aptos para o desempenho das suas funções no corpo de Cristo. A palavra pode ter o sentido de aperfeiçoar o que está deficiente na fé dos cristãos e dá a ideia de levar os santos a se tornarem aptos para o desempenho de suas funções no corpo de Cristo, sem deixar implícita a restauração de um estado desordenado. Segundo nós vemos aqui, está na parte B do versículo 12, é o desempenho do serviço. Diz assim, para o desempenho do seu serviço. Versículo 12, parte B. A principal função dos pastores e mestres não é fazer obra, mas treinar os crentes para eles realizarem a obra. A palavra grega, diaconia, serviço, é usada aqui não para descrever a obra de pastores, mas sim a obra do chamado laicato, ou seja, de todo o povo de Deus, seja sem exceção. Aqui temos a evidência indiscutível de como o Novo Testamento vê o ministério. Não como a prerrogativa de uma elite clerical, mas sim como a vocação privilegiada de todo o povo de Deus. O trabalho da igreja não consiste apenas na pregação e no ensino, mas também no serviço prático. Precisamos exercer a diaconia e socorrer os necessitados. A terceira coisa nós vemos aqui está na parte C do versículo 12, a edificação do corpo de Cristo. Diz assim, para a edificação do corpo de Cristo. A finalidade do exercício dos dons é a edificação da igreja. Todos os dons espirituais são dons para o uso altruísta, isto é, para servir a outras pessoas. Ainda dentro desse objetivo, Paulo nos apresenta a evidência do crescimento espiritual da igreja. Só para lembrar, todos os dons que Deus nos proporciona é para servir a outras pessoas, é para servir ao nosso próximo. E nós vamos ver também essa evidência do crescimento espiritual na igreja. Está lá no versículo 13, Efésios 4, versículo 13, que diz assim, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amado, o nosso alvo é o crescimento espiritual. Cristo é a nossa vida, o nosso exemplo. Cristo é o nosso objetivo. Cristo
é a nossa força. Devemos imitá-lo e chegar à plenitude da sua estatura. A igreja impõe aos seus membros nada menos de que a meta da perfeição, precisando ser um reflexo do próprio Cristo, pois ele vive em nós. Como o apóstolo Paulo diz, não vive eu, mas Cristo vive em mim. E com isso, nós vemos no versículo 14, uma estabilidade espiritual. Diz assim: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia do que o induzem ao erro. Naturalmente, devemos ser semelhantes às crianças, na sua humildade, na sua inocência, como relata lá em Mateus capítulo 18, versículo 3. Diz assim, vamos ler. Mateus 18, versículo 3. E diz: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. O próprio Cristo diz isso. 1 Coríntios 14, versículo 20, diz assim: irmãos, não sejais menino no juízo, na malícia, se sede criança, quanto ao juízo, sede homem amadurecido. Mas não na sua ignorância, nem na sua instabilidade. As crianças estáveis são como barquinho no mar tempestuoso, inteiramente à mercê dos ventos e das ondas. A palavra grega usada por Paulo sugere a fúria das águas. Trata-se de uma agitação tão forte e violenta que pode tontear uma pessoa. Um crente maduro não é jogado de um lado para o outro pelas novidades espirituais que surgem ao mercado da fé. Há crentes que embarcam em todas as ondas de novidade que assaltam a igreja e jamais se firmam na verdade. Vive atrás de experiência e não tem discernimento para identificar os falsos ensinos. Por isso nós devemos tomar cuidado com essas coisas. E nós vemos também no versículo 15, seguir a verdade em amor. Diz o texto no versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A verdade sem amor, ela é brutalidade. Mas o amor sem a verdade é hipocrisia. No Provérbio 27, versículo 6, ele diz: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os bens de que odeia são enganosos. Aquilo que os cristãos defendem é a maneira de como fazem. Isso deve estar em constante total com os homens mencionados no versículo 14, onde nós acabamos de ler. Esses homens enganam os outros em benefícios próprios, ao passo que o cristão deve levar adiante a verdade, a fim de prover benefício espiritual a outros. E deve fazer isso de forma tão cativante como só o amor é capaz de fazer. No versículo 16 diz: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós vamos falar nessa parte sobre cooperação espiritual. É somente de Cristo, como a cabeça, que o corpo recebe toda a sua capacidade para crescer e para desenvolver sua atividade, recebendo assim uma direção única para funcionar como entidade coordenada. Cada membro do corpo, amado, não importa quão insignificante parece ser, que não é, tem um ministério importante a exercer para o bem do corpo. O corpo cresce quando os membros crescem. E os membros crescem quando alimentam uns aos outros com a palavra de Deus. Crianças não podem cuidar de si mesmas sozinhas. Nós precisamos um dos outros. Um cristão isolado não pode ministrar a outros, nem receber a ministração. Eu quero concluir nessa mensagem, nesta noite,
dizendo que temos aqui a visão de Paulo para a igreja. A nova sociedade de Deus deve demonstrar amor, unidade, diversidade, maturidade sempre crescente. Estas são as características de uma vida digna de vocação, como fomos chamados. Deus abençoe a cada um nesta noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.